Fala galera, estou aqui gravando mais uma aula. Dessa vez vou falar para vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades. Antes da gente ir lá direto para as unidades, vamos entender o que é o Sistema Internacional de Unidades, para que ele serve e por qual motivo ele foi criado. Então, para ajudar vocês a entender isso, eu vou propor uma pergunta, né? E a pergunta simples, qual é o comprimento dessa garrafinha? Né? Geralmente, a gente expressa o comprimento em centímetros. A gente poderia falar, o comprimento dessa garrafinha é 20 centímetros. Mas alguém poderia expressar também em metros, 0,2 metros, ou poderia expressar também em palmos. Pode falar, essa garrafinha tem um palmo, ou ela talvez tenha o comprimento de um pé. Né? Então existem várias formas de eu expressar o comprimento de formas diferentes, mas que têm o mesmo significado, no fim das contas. Né? Beleza. No passado, o pessoal, quando ia medir um objeto, eles utilizavam justamente partes do corpo, que é o que eles tinham à disposição deles. Né? Então, eles utilizavam o tamanho de um palmo como referência, ou o tamanho de um pé. Então, eu vou medir, por exemplo, o comprimento de um lote, eles mediam quantos pés davam. Né? Eu vou medir um fio, media quantos palmos davam. Mas imagina fazer uma negociação com alguém e falar, ó, vou te vender um pedaço de um fio, para você cercar a sua propriedade aí, e esse pedaço de fio tem 50 palmos, mas aí você vai lá e mede e dá 45. Por que isso? Porque o nosso corpo, cada pessoa tem uns membros de tamanhos diferentes de outros, certo? Então isso aí dificultava muitas negociações, causava problemas, e cada localidade tinha uma maneira diferente de medir, um utilizava o palmo, outro utilizava o pé. Devido a todas essas dificuldades, foram realizadas grandes reuniões aí entre a comunidade científica para acabar com esse problema. Então vamos criar uma forma de medir o comprimento que seja padronizado para todas as nações diferentes. Né? Por exemplo, vamos falar que o comprimento dessa fitinha aqui seja 1 metro. Então se isso aqui for 1 metro, todo mundo vem aqui, tira uma cópia disso aqui, pega uma madeira, coloca aqui, vê o tamanho mais ou menos, todo mundo tira uma cópia, leva para casa e todo mundo tem 1 metro agora. E pode falar, o comprimento desse meu lote é 50 metros. Todo mundo vai lá, mede com a reguinha, né? Beleza. Então, por esse motivo, foi criada essas grandes reuniões e se criou o que a gente chama Sistema Internacional de Unidades, que é um conjunto de unidades padrão. No caso que eu dei exemplo aqui para vocês, eu dei o exemplo do comprimento, e o comprimento é medido em quê? Em metros. Mas é claro que eu não vou medir só o comprimento de um objeto. Posso medir a massa de um objeto, posso medir, né, por exemplo, a intensidade luminosa atualmente, que a gente utiliza essas medidas. Né? Beleza. É importante vocês entenderem que existem um conjunto de unidades que foram definidas nesse sistema internacional. Para o comprimento é o metro, por exemplo, para a massa é o quilograma, e assim vai. Mas essas medidas não ficaram da mesma forma durante todo o tempo. Por exemplo, lá no passado a gente utilizava o comprimento de um objeto para expressar o metro. Atualmente houve mudanças com o avanço da ciência e já não utiliza uma barrinha para medir o metro. Por que a gente não utiliza mais? Porque em um dia quente, por exemplo, essa barrinha pode aumentar um pouquinho de tamanho por causa da dilatação. E aí eu perdi a minha precisão na medida. Então, atualmente, como a gente precisa realizar medidas muito precisas, a gente já não utiliza uma barra de um objeto para medir o comprimento. Então, isso ao longo do tempo foi sendo mudado. Inclusive, a massa, agora em 2019, recebeu uma nova definição. Mas a ideia é essa, é que foi definido nessas grandes reuniões, né, o Sistema Internacional de Unidades, que são 7 unidades padrão que eu devo utilizar para tudo que eu for medir. Então, comprimento é metro, massa é quilograma e assim vai. Vou mostrar para vocês agora, logo a seguir, quais são essas 7 unidades numa tabelinha. Então, galera, vou começar a apresentar para vocês aí a tabelinha do Sistema Internacional, tá? Só que no lugar de eu falar Sistema Internacional, a partir de agora eu vou falar SI, para resumir a palavra, tá bom? E aqui estão as 7 unidades do Sistema Internacional, como eu falei para vocês, ó. Essas são as grandezas que eu posso medir associada ao Sistema Internacional. Então, por exemplo, eu posso medir o comprimento. No caso, eu medi o comprimento do computador. E eu falei para vocês que você deveria utilizar o comprimento em metros. Né? A massa de um corpo, eu poderia medir a massa também do computador. Né? Eu dei o exemplo do comprimento, mas eu poderia medir a massa. A massa é medida em quilograma. Ah, professor, não posso usar grama? Pode, mas no SI a massa é dado em quilogramas. O tempo, por exemplo, suponha que você gastou aí
2 horas para fazer uma viagem de uma cidade para outra. Ah, mas eu vou utilizar o 2 horas? Não, você vai ter que utilizar o tempo em segundos. Isso se você quiser deixar no SI, tá? Temperatura, meça sempre em Kelvin, tá? Não em graus Celsius. Corrente elétrica, você vai medir em amperes, quantidade de substância em mols, intensidade luminosa em candela. Veja aqui, essas são as unidades do SI, né? Os símbolos que representam as unidades no SI. Certo, mas no lugar de metro, eu poderia utilizar milímetro? Estaria no SI? Poderia utilizar centímetro? Quilômetro? Galera, tá no SI. Por que eu sei que tá no SI? Porque veja que em todas essas outras unidades que eu estou utilizando aqui, aparece a palavra metro. Ó, milímetro, centímetro, quilômetro. Tá vendo que aparece a palavra metro? E a palavra metro não está no SI? Então, de certa forma, essas unidades também estão no SI, né? Qual que é a diferença dessa unidade que está definida aqui com essas outras? É que antes da palavra metro aparece um prefixo. Prefixo é uma coisa que vem antes. Então, ó, centímetro, que é centímetro. Quilômetro, que é quilômetro. Então, tá vendo que aqui aparece o quilo, aqui aparece o centi, aqui aparece o mili antes do metro, né? Então, isso aqui são chamados de prefixos do Sistema Internacional. E também, ou seja, esses prefixos também estão no Sistema Internacional. Dessa forma, essas unidades aqui são alternativas. Você pode utilizá-las, não existem só essas três, tá? Eu só coloquei como exemplo. Você pode utilizá-las, mas se o exercício falar, eu quero que você deixe no SI, qual que você vai utilizar preferencialmente? Metros, tá bom? Então essas outras são aceitas, até vale a pena você dar uma pesquisadinha sobre os prefixos do Sistema Internacional de Unidades, também vou gravar uma aula sobre isso, tá? Mas está aí apresentado para vocês que essas aqui também podem ser utilizadas, aparecem com muita frequência, né? Por exemplo, no caso do computador, eu dei um exemplo para vocês que eu poderia utilizar o comprimento dele como 30 centímetros. Mas no SI eu vou falar que é 0,3 metros preferencialmente. O tempo, por exemplo, a gente mede em segundos no SI, mas cotidianamente a gente utiliza horas, a gente utiliza minutos para medir tempo também, né? Por exemplo, gastei 2 horas para fazer uma viagem. Essas unidades são aceitas? São, mas elas não estão no SI, tá? Lembrando que no SI são essas 7, por isso que vale a pena até você memorizar essa tabelinha aqui, ó. Mas elas são utilizadas tão amplamente no dia a dia que elas são reconhecidas e aparecem nas provas de vestibular, minuto, aparece horas, tá? Mas se você quiser no SI, vai sempre deixar em segundo. Lembrando que, veja que a unidade de comprimento, ela é metro, só uma unidade só. Não aparece 2 unidades misturadas aqui, ó. Mas tem casos onde vai misturar 2 unidades dessa aqui e vai surgir aí as unidades que eu chamo de unidades derivadas. Vou apresentar um exemplo para você seguir aqui, ó. Então tá aqui, ó, uma unidade derivada, que é a velocidade. Porque veja que eu não preciso obrigatoriamente medir só essas grandezas que estão listadas na tabela. Eu não preciso medir só comprimento, massa, tempo. Eu posso medir velocidade de um corpo. E cadê a velocidade nessa tabela? Não tem. Como é que eu vou saber a unidade dela relativa ao SI? Então você vai fazer da seguinte forma. Imagina que você esteja viajando num carro a 108 km por hora. Quilômetro por hora, todo mundo sabe, então, que vai ser a unidade utilizada para quê? Para velocidade. Mas você vai expressar ela em quilômetro por hora? Esse quilômetro por hora está no SI? Não está. Por quê? No lugar de quilômetro, eu deveria utilizar o quê? Metros. O correto seria metros. Então, veja que no lugar do km, eu vou trocar por metros. E no lugar de horas, o que eu deveria utilizar no sistema internacional? Segundos. Então, no lugar de horas que eu deveria utilizar segundos. Beleza, professor, mas eu vi aqui que não é só trocar, não é só tirar o quilômetro por hora e trocar metros por segundo, porque o valor mudou. O valor mudou. E aí você vai, para você conseguir fazer esse procedimento de troca de unidades, a gente chama isso de conversão de unidades. Existem alguns métodos que eu vou apresentar na aula seguinte para vocês. Mas ok. Agora, essa velocidade, do jeito que ela está expressa aqui, está no SI? Está no SI, porque aqui está em metros e aqui em segundo. E o metro e o segundo fazem parte da tabela do SI. Por que eu chamo ela de unidade derivada? Porque ela derivou a partir da combinação de unidades aqui, ó, que estão no SI, tá? Ou seja, a velocidade
Ela é uma grandeza derivada e a unidade dela também é derivada, por quê? Porque veio da combinação de outras. Beleza. Só a velocidade que é derivada? Não. Quando eu vou medir força, a unidade para força é toda essa coisinha feia que aparece aqui, ó, né? Ou seja, aparece quilograma, que está no sistema internacional, aparece metro, que está no sistema internacional, aparece os segundos ao quadrado, que está no SI, né? Ou seja, tudo isso aqui está no SI. Logo, a unidade já está no SI. Como apresentar aqui na velocidade, a mesma coisa. Já está no SI. Mas está vendo que aparece uma unidade muito grande. E também teve um físico que se dedicou ao estudo da definição de força. Então, em homenagem a esse físico, no lugar de toda essa unidade feia aqui que aparece grandona, eu vou trocar ela por Newton e vou considerar como uma unidade para força newtons. Ou seja, algumas unidades que são algumas extensas, outras que teve um físico que se dedicou muito ao estudo delas, toda a unidade grandona eu vou trocar por uma unidade menor que tem o mesmo significado, mas que recebe essa homenagem aí para o físico que estudou elas. Ou seja, se eu vou medir força no sistema internacional, vou colocar toda essa unidade? Não, vou colocar newtons. Mas eu sei que newtons significa toda essa coisa que já está no SI, tá bom? Então a gente chama essas unidades aqui que recebem um nome, a gente chama de unidades com nomes especiais. Então quando aparecer o quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, eu já sei que isso aqui recebe um nome especial e o nome disso é newtons, tá? Existem outras unidades que aparecem com nomes especiais. Como é que você vai saber disso tudo, né? Ao longo do estudo do conteúdo. O professor vai falar, ó, essa unidade aqui apareceu, mas eu vou chamar ela de newtons. Ah, vai aparecer outra unidade lá diferente, eu vou chamar ela de coulombs, por exemplo, tá? Então, cada unidade aí pode receber um nome. Nesse caso aqui, ó, de combinação de metros por segundo, eu poderia inventar um nome aqui, ó, de alguém que estudou muito o movimento dos corpos, e poderia substituir pelo nome dele, tá? Mas não apareceu na física, portanto, continua dessa forma. Então, algumas receberam nomes especiais e outras não. Então, é isso que aparece aí para vocês sobre unidades. Tem as 7 fundamentais, tem algumas alternativas que eu posso utilizar, tem algumas que aparecem no cotidiano, que mesmo que não fazem parte do sistema internacional, mas aparecem com muita frequência. Tem as unidades que eu chamo de unidades derivadas, porque resultam da combinação das unidades que estão listadas aqui no SI, tá vendo que eu estou combinando duas unidades. Existem unidades que elas são derivadas da combinação de várias outras lá dentro, mas recebe o nome especial, tá bom? Então é isso que você precisa saber sobre as unidades de medida aí, tá? Beleza, eu dei o exemplo aqui para vocês que dá para converter as unidades e existem mais de 3 formas, mas eu vou listar para vocês 3 formas de você converter unidade que eu vou ensinar nas aulas que seguem aí, tá? Dessa playlist. Então tá aqui, ó, existem essas 3 formas de você converter unidade. Existe o método 1, que é o método mais simples, onde a gente vai utilizar uma tabela. Só que esse método é muito restrito, ele só vale para alguns casos, tá? Existe o método que eu utilizo regra de 3 simples, que quase todo mundo conhece como faz. Se não conhece, eu vou ensinar também durante a aula, tá? Então também dá para transformar unidades utilizando esse método. E existe esse método aqui, que é o método mais belo para se converter unidades. Por que mais belo? Porque através desse método aqui você consegue converter qualquer unidade, ele não tem restrição. Então você consegue converter qualquer unidade de medida de uma maneira muito rápida que otimiza seu tempo, tá bom? Então segue aí nas próximas aulas que você vai ver como é que você vai fazer cada um desses métodos aqui para converter unidades.